você aí de casa já abre as portas aí que a gente vai entrar com tudo, né, Pá? Sim, hoje a gente vai falar sobre mais um tema interessante e importante, não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas é um tema que a gente não fala muito, né? Exato. Porque, aliás, a gente não fala muito porque muitas pessoas pensam que é uma qualidade, né? E eu acho isso interessante porque a gente leva para um lado de tanta qualidade, assim, que quando a gente vê uma pessoa fazendo isso, a gente até bate palma, né? Exatamente. E aí, por trás dessa falsa qualidade, tem muita coisa, hein? O que é, Pá? Então, será que o perfeccionismo é algo bom? E aí? Responde Quem aí. nunca numa entrevista de emprego gostaria de dizer qual que é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Sei. Acho que eu vou aderir a isso daí, fica mais bonito, né? Bem, eu queria ser, mas não é o meu caso. Eu sou Não, geralmente isso é usado mesmo até como qualidade na entrevista de emprego, né? Qual que é a sua melhor qualidade? Eu sou perfeccionista. Sim. Nossa, aí você... A Bíblia fala que a gente tem que fazer as coisas com excelência, mas qual que é o limite? Será que a gente consegue fazer tudo com excelência e com o coração no lugar certo? E aí, já jogamos a reflexão aqui para você ir de casa, pegar o seu caderno, sua caneta, seu celular, seu iPad, enfim, e colocar as suas respostas e colocar as reflexões que a nossa queridíssima Larissa vai falar com a gente. Mas antes, volta tudo, antes da Larissa entrar aqui, eu quero ler o versículo do dia, a passagem do dia, que vai nos ajudar e vai começar aqui com a palavra de Deus para não ter erro. Diz assim... pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 103, do versículo 14 ao 16. Eu gosto muito dessa passagem, que ela fala assim que Deus sabe que a gente é pó, entendeu? E aí nem a gente pode se considerar mais que isso, né? Se Deus sabe que a gente é pó, o que a gente é mesmo? Exatamente. É a humildade, né? A gente aprender a se humilhar, reconhecer, na verdade, a nossa pequenez diante de Deus é muito importante, né? Exatamente. E agora vamos para o nosso quiz de Eva, né? Bom, o quiz de Eva de hoje é uma pergunta sobre o tema, lógico. Vamos lá. Se você se programou para fazer algo e isso não aconteceu como você queria, como você reage? É uma boa análise, não é? A. Fico desconfortável, mas lido bem? B. Fico aborrecida e não consigo aproveitar o momento? C. Acabo descontando minha frustração em alguém? D. Me adapto bem e lido com o imprevisto. E aí, como que você reage quando as coisas não saem do jeito que você quer? É importante parar para pensar nisso. Às vezes você não liga para nada, você não liga quando as coisas saem do seu planejado, às vezes você nem faz planos, ou às vezes você gosta de tudo tão cronometradinho a ponto de sair uma agulha do lugar você fica louca. Como que você é? Responde aqui no chat. Ó, Silvia Costa já colocou aqui, ó, ela é da que fica desconfortável, mas lida bem. Eu achei muito interessante esse quiz, porque quando eu lancei lá a enquete no Instagram, as mulheres todas colocando várias respostas. A gente colocou todas, falou assim, tem hora que eu sou assim, tem hora que eu sou assado. E aí eu já falei assim, transtorno bipolar? Brincadeira, gente. Teve pessoas que colocou aqui, ó, me adapto bem e lido com o imprevisto. Eu quero chegar nesse nível aqui, ó, dessas pessoas. Inclusive, quem respondeu D, eu já chamei, mandei inbox aqui e falei, me ensina. Inclusive, a Larissa vai ensinar a gente isso hoje. Ó, a Margarete colocou opção B, mas aprendendo a lidar com as minhas emoções. Esse coração. Margarete, aqui, ó, te entendo, Marga. Aqui, ó, o pessoal comemorando que começou o Diário de Eva, gostei muito. A Jessie Andrade, Diário de Eva, Eba! A gente tá aqui no Eba também. Aqui só tem as melhores pessoas assistindo. Então, coloca aí o link no seu WhatsApp, manda aí para as pessoas assistirem, para suas amigas, para os seus amigos, aquela homem e mulher. Aquela pessoa que você lembrou que é perfeccionista, não precisa mandar como indireta, né? Mas manda como... Lembrei de você. Olha, lembrei de você.
Ó, fala assim, nossa, esse programa é muito bom, assiste. Joga lá, entendeu? Faz essa daí, manda pra sua família, pra sua avó, pra sua tia, enfim. Pro seu tio, pode ser homem também, gente. Aqui homem também é perfeccionista, tem uns que são. E pá, hoje Larissa estará conosco, né? Sim, sempre saudades, né? Uma vez por mês, acho que Uma é vez pouco. por mês parece pouco pra gente. Então eu quero chamar essa mulher que é conselheira bíblica, escritora, tem é da alta escala aqui do Diário de Eva. Eu quero chamar você, Larissa. Vem com a gente. Ah. Oi, meninas! Oi, Larissa, tudo bom? Tudo bem, vocês? Melhor Bem. agora. Ai, meu Deus, esse tema, hein? Ele é pesado, né? Ai, ai, Eu acho que ai. ele pega no nosso calo. Ah, meu Deus, no de vocês eu não sei, mas no meu, Pega. Confesso que já não tô é aqui o meu sofrendo. caso. Ó, não sou perfeccionista. Tem coisa que eu sou, tem coisa que eu... Mas vamos conversar sobre isso de uma forma mais profunda agora. Larissa, você que é o gênio aqui, o que é perfeccionismo e o que ele revela sobre o nosso coração? Então, primeiro essa questão do gênio aí, tá, gente? Eu não sou convidada porque eu sou expert na resolução do problema. Talvez eu tenha sido convidada porque eu sou expert no problema, no pecado. Então vamos lá, né? O que é o perfeccionismo? Perfeccionismo é você buscar a perfeição em um mundo que absolutamente não é perfeito, né? Está bem longe de ser perfeito. E tem um livro que é interessante, eu fui até aluna dela, da doutora Amy Baker, Perfeccionismo, é muito legal. E aí ela pontua aqui algumas características do perfeccionista. Vou ler para vocês. Ele quer ser o melhor em tudo que faz, tem grandes expectativas para ele mesmo e para os outros. E aí é que mora o perigo, né? Que o perfeccionista ele não é simplesmente um cara que fica perturbado em ser perfeito. Ele se incomoda porque as pessoas não são perfeitas ao redor dele, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai mais tratar hoje. Ele se sente culpado em relaxar, sente como se nunca fizesse o suficiente, é bem minucioso a respeito dos detalhes de uma tarefa. Quando tem um bom desempenho, analisa sua performance com respeito aos pontos fracos e rapidamente evita falar das coisas que foram feitas de maneira certa. Quer que as coisas sejam feitas de maneira certa, senão nem devem ser feitas. Geralmente é visto pelos outros como um modelo. Isso também acaba sendo um desafio, porque ele é reconhecido pelo que ele faz. E muitas vezes isso alimenta o perfeccionismo, porque ele recebe os elogios, as pessoas falam que querem ser como ele, né? Então ele compara-se muito com outras pessoas, se sente muito amedrontado de fracassar, de passar vergonha na frente de outras pessoas. E ele raramente ele experimenta alegria, ele está sempre buscando a perfeição em tudo que faz. Então é algo que acaba sendo muito desgastante ser perfeccionista. Acaba sendo frustrante, né? Porque se a gente não é perfeito e a gente fica buscando a perfeição, a gente vai se frustrar, obviamente. E deve ser muito pesado também você ter que sustentar uma imagem de perfeição o tempo todo, sabendo que você, né, sabemos biblicamente que não somos, né? E conforme você vai sendo alimentado pelo elogio das pessoas, por uma imagem ilibada, eu acho que deve ser muito difícil você lidar com os problemas que surgem, né? Até os seus próprios defeitos, né? Acho que esse perfeccionismo é um padrão de perfeição que a gente cria na nossa cabeça, né? Nós vamos já falar sobre isso, né? E o padrão do perfeccionista é o padrão dele. Ele que cria, né? A gente vai já pontuar isso daí. Tá. E Larissa, como que a gente diferencia, até citei um pouquinho aqui no começo, o perfeccionismo
problemático, né, que é o que a gente está tratando aqui, do mandamento que a Bíblia diz do sede perfeitos, né, de Mateus 5:48. Como que a gente faz essa diferença? Certo. O perfeccionismo e o sede perfeitos, na verdade, eles são bem diferentes. É interessante quando a gente para olhar mais de perto. Eles são diferentes em termos do alvo, né, da motivação, dos desejos, da maneira de se relacionar com as outras pessoas. Então, eu fiz até duas listinhas paralelas aqui para colocar essas duas perspectivas, né? Então, o sede perfeitos, ele é baseado no esforço, entre aspas, da graça do Senhor. O perfeccionista é baseado no seu próprio esforço. A pessoa está buscando tudo pela sua própria força. O sede perfeitos busca a glória de Deus. O perfeccionista busca a própria glória. O sede perfeitos tem como padrão Cristo. Cristo é o padrão e o modelo do sede perfeitos. O padrão do perfeccionista é ele mesmo. Ele cria um padrão e que muitas vezes não tem nada a ver com o padrão que Deus coloca. O alvo do sede perfeitos é simplesmente do sede perfeitos é Cristo, o alvo, né? Se tornar como Cristo. E o alvo do perfeccionista é ser perfeito. Ele quer ser perfeito. Na relação com outras pessoas, o sede perfeitos que a Bíblia manda é uma relação de misericórdia, de amor, de tolerância, de paciência. Já para o perfeccionista, a relação com o outro é uma relação de julgamento, de críticas, de condenação, né? Muitas vezes até de punição. Então a gente vê que são coisas bem diferentes. Um tem o foco no homem, no ser humano, em alcançar pelos próprios méritos, e o outro tem o foco em Cristo. O alvo é Cristo, o objetivo é glorificar ao Senhor. Então são coisas contrárias, né? Contrárias uma à outra. Bom, esse padrão aí é o que geralmente a gente segue. Ficar pensando assim, tô fazendo isso de acordo com o padrão de Cristo, né? Isso deveria ser mais recorrente na nossa vida. Mas geralmente a gente pensa assim, não gostei disso. Uhum. Nossa, mas eu não faria desse jeito. Nossa, mas isso está errado. E é um negócio que, tipo, eu tava conversando ontem com o pastor Márcio Alonso e ele tava falando sobre julgamento, né? Que tem esse padrão do perfeccionismo que você vai começar a julgar o que o outro faz diferente de você, né? Aí ele falou que o julgamento errado, ele já parte do pressuposto que a outra pessoa está fazendo algo errado, né? E não é dentro de um escopo essencial. Tipo, julgar uma heresia, ok, porque é algo essencial para a fé. Você não pode tirar aquilo que é essencial para a fé e falar que é errado. E não falar que é errado. E aí, quando você pega uma coisa que é superficial, que nem mesmo a Bíblia vai condenar, e você condena, você está sendo assim, com as motivações erradas, você está julgando de forma errada. E o perfeccionismo, ele faz isso, né? Ele faz com que você pegue uma coisa que não é essencial da fé, que é uma coisa que pode ser, dependendo da pessoa, da cultura, enfim, depende de N fatores, e aí você pega aquilo, pega o seu padrão, aquilo que você acha, e você estabelece para o outro, né? E aí você cria uma bola de neve. E a gente até comentou um pouquinho disso semana passada, quando a gente falou, né, de como esse padrão é relativo, porque aos olhos humanos, né, a gente tem problemas, né, e os valores, muitas vezes, quando você não segue o padrão bíblico, você vai criar padrões de acordo com o que é mais interessante para você. Então, você vai ser menos exigente com coisas que são mais difíceis para você, né? Então, não, tudo bem, esse problema aí que ela tem já não é tanto problema, mas é uma coisa que é fácil para você, que você, sei lá, controla com tranquilidade, você vai exigir que os outros façam da mesma forma, né? Então, a gente acaba sendo muito relativista, né? Uhum. Isso que é bem difícil. O ser humano, ele consegue estragar as coisas, né? Cara da Larissa. A gente estava falando com a Andréa Vargas sobre isso. A gente pega umas bênçãos assim de Deus e a gente consegue estragar o negócio. Aí Deus vai lá e arruma.
Sempre arruma a nossa bagunça. Lari, mais uma pergunta, porque hoje a gente tá afiada e a gente sabe que você também tá. Como saber se eu estou sendo excelente e não perfeccionista? Porque a Bíblia fala pra gente fazer as coisas com excelência, né? A gente tem que exceder na moral, por exemplo, dos fariseus, como disse Jesus, mas a gente não pode ser perfeccionista. Como que a gente distingue essas duas coisas? Eu coloquei umas perguntinhas aqui para ajudar. E você mencionou aí os fariseus, e realmente os fariseus, eles eram o grande modelo, né, do perfeccionismo. Eles criavam as suas próprias regras, e é isso que a gente faz quando a gente age como perfeccionista. A gente olha a lei de Deus e a gente, em cima da lei de Deus, a gente decide que a gente cria a nossa lei, a gente determina como essa lei de Deus deveria ser vivida. E aí não é que só a gente quer a lei para que a gente viva, a gente quer que os outros vivam dessa forma, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu não vou fugir da pergunta, estou com a pergunta aqui. Mas um exemplo. Nós sabemos que precisamos nos vestir com modéstia. Mas aí, de repente, eu coloco ali algumas regras que eu acho que calça comprida não é modéstia, né? Calça jeans. E aí eu crio essa lei e aí eu julgo as pessoas que usam calça comprida como se elas fossem as piores pecadoras do universo, porque elas não estão cumprindo, não a lei de Deus, mas a minha lei, né? Então esse foi só um exemplo assim, pequeno de roupa, mas que pode ser aplicado para várias outras coisas, né? Para várias outras coisas que nós fazemos. Mas tem algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos para avaliar se nós estamos buscando essa excelência, esse ser de perfeitos ou perfeccionismo. Então, a primeira coisa, você está avaliando a sua própria vida ou você está avaliando a vida de alguém? Porque nós somos chamados a, em primeiro lugar, tirar a trave do nosso olho, né? Então, eu estou querendo avaliar o quê? A maneira que eu estou sendo comigo mesmo ou eu estou querendo avaliar o que o outro está fazendo? Deus não nos chamou para sermos juízes desse mundo, porque só existe um juiz, né? E a gente não é essa pessoa. Segunda, em quais padrões de excelência você está se baseando? Está se baseando num padrão de excelência que você construiu na sua cabeça, no seu coração, ou você está se baseando num padrão de excelência que o Senhor deu nas Escrituras? Terceira, você está agindo para receber reconhecimento dos outros ou para que Cristo seja exaltado? E essa daqui é muito, nosso coração, ele é muito enganoso. Às vezes nós estamos ali servindo, né? Não, eu estou fazendo para a glória de Deus, eu estou aqui nesse ministério para a glória de Deus. Aí ninguém liga para o que você fez e você fica se lamentando, né? Ninguém me reconhece, é que eu faço tudo nessa igreja, ninguém, né, fala nada. Então, será que realmente eu estou buscando a glória de Cristo? Porque Cristo está vendo o que eu estou fazendo, ou eu estou buscando a glória dos homens? Uhum. Você age com apoio em suas forças pessoais ou na graça de Cristo? Então, essas perguntas estão todas baseadas com aquelas coisas que eu pontuei, ser de perfeito e perfeccionista. E quando as coisas dão errado, você sente que a culpa é sua ou percebe logo a soberania de Deus? Claro que nós temos responsabilidade pelas coisas que nós fazemos, mas será que você se sente assim responsável até se, sei lá, você tem que chegar em algum lugar e tem um acidente de trânsito, você está preso, e aí você fica se martirizando porque você não vai chegar no horário, o que as pessoas vão pensar de você, né? Então nessa hora você tem que reconhecer, eu saí, se você sair no horário certo, né? Eu saí no horário certo, eu estou seguindo pelo caminho certo, estou fazendo tudo que está ao meu alcance, mas eu não tenho a soberania de Deus. Então eu não tenho como evitar um acidente de trânsito, uma tempestade ou algo do tipo. Quando isso acontece, como é que a pessoa age? Então, são algumas perguntinhas que ajudam a gente a sondar o nosso próprio coração. São perguntas que ajudam a gente a pensar nas nossas atitudes passadas, né? Então, se você que está em casa pensou, nossa, não tenho problema com isso, nunca fui perfeccionista, agora com essas perguntas você vai conseguir pensar e ver aí que teve momentos na sua vida em que o perfeccionismo tomou conta do seu coração. Olha só, profundo demais. Pois é. E, Larissa, como que
a gente... Porque, assim, às vezes são algumas nuances, né? Assim, são detalhes. Você falou algumas perguntas importantes para se fazer, mas como que a gente treina o nosso coração para isso, para avaliar essas questões e viver de uma forma mais leve, né? Sim. Eu fiquei meditando sobre isso ontem, né? Como é que... Foi muito edificante para mim estudar esse assunto, até porque eu já sabia que eu lutava, mas eu não tinha ainda me aprofundado em que eu deveria meditar, em como que eu deveria lidar com isso, né? Antes de dizer como é que a gente pode fazer isso daí, eu queria só ler um versículo aqui em Romanos, que é o grande problema que o perfeccionista faz, né? Romanos 10, 3, falando dos judeus, né? Fala assim, que desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, o erro do perfeccionista é estabelecer a sua própria justiça, e aí ele não se sujeita à de Deus. E é muito interessante essa questão de olhar para o que é o ser de perfeitos e o que é o perfeccionismo. O ser de perfeitos, ele nem é algo menos do que o perfeccionismo, ele é algo mais. Então, Jesus, quando ele vai dizer o ser de perfeitos, ele vai fazer com o Sermão do Monte, ele vai, na verdade, elevar o padrão. Os fariseus já se achavam, né, os super obedecedores da lei, e Deus vai falar, e Jesus vai falar, olha, se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus, não é por aí, tá errado. Então, o ser de perfeitos eleva ainda mais. Uhum. Mas não é que Deus espera que a gente alcance essa perfeição. Ele estabelece o alvo, né? Ele estabelece o modelo de conduta, de ética, de tudo isso, e nós devemos ter essa busca, a gente deve viver nessa busca, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que a gente não consegue e que a gente precisa de Cristo. Então também foi esse o objetivo, de a gente olhar para esse padrão do ser de perfeitos e eu não tenho como, porque Jesus vai falar que não é só o exterior, não vai bastar eu não matar, mas se eu odiar, eu estou matando. Não vai bastar eu não adulterar, se eu cobiçar, eu estou adulterando. Então Jesus coloca ali num patamar que a gente reconhece a nossa total incapacidade de alcançar e a gente reconhece que a gente precisa dele desesperadamente para o ser de perfeito, né? Mas vamos lá, como é que a gente pode treinar o nosso coração? Primeira coisa, a base de muita oração. E eu creio que essa é uma das orações que o Senhor nos responde de forma favorável, tranquilamente, né? Jesus vai dizer que nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai dará coisas boas àqueles que o pedem, né? Aqueles que o pedem. Então, oração, com certeza, pedindo que Deus ajude a gente a se livrar do orgulho do nosso coração. O perfeccionismo ele vai revelar o orgulho do nosso coração, a nossa sensação de que a gente consegue as coisas pelo nosso braço, pelo nosso próprio mérito. Então, primeiro passo, oração. Segundo, meditar em Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos, Sermão do Monte, aonde Jesus vai falar, sede perfeitos, ele vai ali dar a lei dele, ele vai dar o padrão dele. Então, se a gente tomar aí como missão de vida, durante a vida inteira meditar nesses 3 capítulos, a gente vai começar a crescer em vários desses pontos. Tenho certeza que a gente não consegue chegar à perfeição em tudo que é dito ali, mas esse é o padrão. E ali a gente vai ver Jesus tanto falando dessa parte, né, de não adulterar, de não cobiçar, de não matar, não odiar, quanto falando de misericórdia, falando de amar o seu inimigo, né, falando de não julgar o outro, aliás, julgar, mas primeiro julgar a si mesmo. Então ali a gente vai ver que o padrão do ser de perfeitos é apresentado, e é
muito superior. É aquele padrão que vai envolver, inclusive, ser perfeito na misericórdia, no perdão, na paciência. E é muito mais do que o perfeccionista faz. Então, dá pra ver que não tem nada a ver, né? Um conceito com o outro, né? Do ser perfeito com o perfeccionista. Minha cabeça expandiu em 50% agora. Mas é muito bom. Mas espera, faltou um ponto para sua cabeça não, que é um ponto fundamental. Descansar. Então, primeiro, oração. Segundo, meditar nas escrituras com ênfase nesses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E o terceiro é descansar no fato de que quando Deus olha para a gente, nós que estamos em Cristo, Deus vê Cristo. Entre aspas, nós já estamos nessa posição da perfeição, não pelo nosso mérito, não pelo que nós fazemos, mas por estarmos em Cristo. Isso está aqui em 2 Coríntios 5, verso 21, que diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus olha para nós em Cristo e Ele não vê toda essa imperfeição, todo esse pecado. Ele vê Cristo, nós estamos em Cristo. A justiça de Cristo foi acreditada a nós. Então, por um lado, nós estamos buscando essa excelência do ser de perfeitos, mas, por outro lado, a gente pode descansar porque Deus está satisfeito com a gente. Nós não estamos buscando a perfeição para que Deus nos aceite ou para que a gente possa ganhar algo a mais com Deus. Deus já nos aceitou por estarmos em Cristo, não por nada que nós tenhamos feito ou que venhamos a fazer. Se a gente for fazer isso, a gente nunca vai dar conta, né? De tentar fazer de tudo perfeito para poder agradar a Deus ou achar que merece alguma coisa, né? É um esforço, assim, sem fim, ninguém nunca vai conseguir. Exatamente. E esse descanso que esse padrão de perfeição que a Lara acabou de falar agora em Cristo é muito real, né? Porque quando a gente entende a ação de Cristo, a obra de Cristo em nós, e a gente entende o significado que isso tem, aí você consegue descansar. Você vai se esforçar na medida da graça, né? Na medida daquilo que você entende, daquilo que você está fazendo. Você entende o porquê, a motivação. Tudo isso se torna... Por isso que não é enfadonho, né? Por isso que não é algo cansativo. E é aquele negócio que a gente estava falando do livro do Você Consegue Mudar? Sobre o processo de santificação ser um processo fácil, né? Tipo, como que é? Você explica melhor. Então, na verdade, o livro fala que a gente tinha que olhar para o processo de santificação com mais leveza, porque a Bíblia diz, né, sede santos porque eu sou santo, pensando nessa filiação que nós temos de Deus, né, que nós somos filhos dele, então nós temos o DNA dele, ele é o maior colaborador no processo. O que o livro aponta, assim, é que quando a gente olha para a santificação como, nossa, é muito difícil, é quando a gente, na verdade, tem aqueles pecados que você fala assim, não, esse eu não quero abandonar, né? E não de forma dura, né? Assim, não de forma tão simplista, né? E não tão consciente. Dificilmente a gente está falando, não, esse pecado aqui eu quero manter. Mas quando a gente olha para a santificação, tipo, nossa, é pesado. A gente está buscando recursos no lugar errado, né? A gente tem que buscar os recursos em Deus. É Ele quem cuida de todo o processo, na verdade. Exatamente. Desde o nosso chamamento, né? Desde a eleição até o processo todo de santificação. E Ele completa a obra. Então, se está muito pesado, se você está achando que não vai dar, busca os recursos na fonte certa, né? Exatamente. E é entender que a gente já tem todas as bênçãos espirituais. Eu adoro essa parte. Eu sempre falo, né? A gente já tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nossa, isso aqui é o maior descanso que a gente tem. Pra que eu vou querer ser perfeccionista, criar meu padrão, achar que eu sou muito boa, maravilhosa e tem que ser padrão, modelo para todo mundo, se eu tenho um modelo muito melhor e, nossa,
perfeito de fato, que é Cristo, e que Ele me dá as ferramentas necessárias para que eu cumpra a obra que Ele me propôs, né? Para que eu cumpra aquilo que é de fato para propósito da minha vida. Genial, muito melhor. E antes de pular para a próxima pergunta, eu estava vendo os comentários aqui e hoje tá bombando, ó. Tá bombando, o pessoal tá adorando o assunto. Eu tô percebendo que o pessoal aqui é perfeccionista, hein? Brincadeira. Ó, a Jéssica falou assim, Jéssica Paiva, nossa amiga, um beijo, Jess. Ela falou assim, vivendo esse desafio na prática, agora mesmo, com o meu casamento dos sonhos marcado, chegando o dia e as incertezas em relação à pandemia, aprendendo todos os dias a confiar no controle dele e não no meu. Gente, olha só, casamento, a gente sabe, né? Sim, eu trabalhei com muitas noivas. Já fui madrinha de muitos casamentos, a gente já sabe. E já vi todo tipo de noiva. A freak, que mata todos os fornecedores, deixa todos os parentes malucos, o noivo doido. Aquelas bem tranquilas. Ai, tá bom essa cor, do jeito que for, vai a flor que for. Olha, é muito interessante ver como as noivas ficam loucas, gente. Não seja uma noiva louca. E esse é legal, né? Quando a gente começa a perceber o padrão de perfeccionismo nessa parte, né? Porque Exatamente. Como é um sonho que você carrega desde criança do seu casamento, se não for daquele jeito, pronto, acabou o mundo. Acabou pra o mulher. Mundo, sim. Já vi noiva perdendo o dia de sofrimento porque a flor não foi do jeito que ela tinha encomendado. Já pensou, gente? Não, Perdeu gente, um dia tão especial por conta disso. Trata isso antes. Aí, ó, já assiste o Diário de Eva, já estudo, peguei a caneta, anota tudo que a Larissa falou que eu já anotei aqui no meu papel, pra você, quando você chegar nesse dia do seu casamento, você tá tranquilo, ó, descansando no Senhor, sabendo pra que esse casamento tá acontecendo. Olha só, muito. Aí eu e a Paula, a gente tá indesculpável já, né? Porque a gente, no dia que esse dia chegar, no dia que o casamento chegar, a gente não pode estar doida da cabeça, porque a gente já conversou com a Larissa antes. Já. Vai a flor que for. Vai o que tiver. Ó, teve outros comentários aqui que eu achei muito bons. O Adriano Cardoso, que sempre está com a gente aqui, queridíssimo, falou: o perfeccionismo revela a autossuficiência humana. Isso incorre no erro de ignorar a suficiência de Deus. Ele aqui foi cirúrgico. O cara pegou aqui um bisturi e foi cirúrgico. A Silvia colocou a letra de uma música que fala: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer que conheçam a ti e que diminua eu e que tu cresça, Senhor. Aqui, ó, o pessoal tá adorando o assunto. A Lídia colocou: sobre o uso e costumes, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te cobre e vai te libertando, enfim. Ela falou sobre a questão do perfeccionismo nessa área, né, de você impor o jugo sobre as outras pessoas na questão da roupa e tal. Passamos por isso também. A Margarete falou: socorro, sou eu. Exatamente isso. Ser elogiada piora demais. É isso. Elogio. O papel do elogio para um perfeccionista é uma bomba, né, Larissa? Alimenta, né? Mas a gente tem que entender a soberania do Senhor. O Senhor está querendo desenvolver aquele coração e Ele permite que a pessoa seja elogiada e ela tem que aprender a lidar com isso, né? Exato. Lara, a gente citou aqui, por exemplo, o noivado, né? A mulher está lá criando o casamento dela, ela quer que tudo seja perfeito, o dia que ela vai estar de branco, véu, grinalda, tulipas e margaridas, enfim. Aí ela criou todo o cenário na cabeça dela do que é perfeito. Nossa, eu quero esse cenário aqui. Só que ela não tem condições para isso. E aí ela vê algumas coisas ruindo, algumas coisas o marido quer de outro jeito, quer dizer, o noivo, né, no caso. A mãe dela quer de outro jeito, a tia, sobrinha, neta quer de outro jeito, enfim, cada pessoa vai dando o seu pitaco. E aí ela também começa a se estressar, ela começa a ver que está realmente saindo dos trilhos o que ela queria. E aí a gente tem N possibilidades na nossa vida, não só o noivado. Como que a gente cria passos práticos para lutar contra o perfeccionismo? Essa é a pergunta de ouro, de $1 milhão. Sim. O primeiro passo é reconhecer o perfeccionismo na sua vida. Porque o perfeccionista, ele é tão orgulhoso que ele não reconhece que ele tem nenhum problema, né?
Ele pensa que ele é e que ele pode alcançar a perfeição. Então, muitas vezes, ele não vai reconhecer nem que ele é perfeccionista. Ele vai achar que não é comigo esse assunto. E ele vai pensar em várias pessoas que ele acha que são perfeccionistas, menos nele. Então, o primeiro ponto é reconhecer. O segundo ponto é o início de toda a mudança bíblica. Provérbios 28:13 vai dizer que quem esconde as suas transgressões jamais prospera, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, confessar, né? Colocar diante do Senhor. Senhor, me perdoe, eu tenho vivido no meu reino. Eu tenho criado as minhas leis, eu tenho sido juiz, eu tenho sido quem condena, e não só isso, eu até tenho punido as pessoas ao meu redor. Então eu estou querendo ocupar o seu trono. Me perdoe, eu reconheço isso na minha vida e me ajude a mudar. E aí é o que eu falei, se é o tipo de oração que o Senhor responde favoravelmente, é a oração segundo a vontade dele. E a vontade dele é a nossa santificação, a vontade dele é que nós sejamos perfeitos como ele é perfeito. Então, perfeitos na misericórdia, perfeitos na graça, perfeitos no amor, na tolerância, na paciência. Então, isso é algo que Deus quer e ele vai fazer em nós à medida que nós nos colocamos diante dele, né? E aí estudar, como eu coloquei, estudar Mateus capítulos 5, 6 e 7. Como eu falei para vocês, pode ser assim uma missão de vida, até o final da vida, meditar em Mateus 5, 6 e 7, nos capítulos 5, 6 e 7. Porque ali nós temos o padrão da perfeição. Se a gente conseguir, pouquinho a pouquinho, crescer nesses pontos, nós estaremos ótimos no processo aí de santificação, né? Sempre crescendo nesses pontos, que são os pontos importantes, a lei que Cristo colocou, né? O padrão que ele trouxe. Então, eu creio que são coisas práticas. E buscar sempre anotar, observar na sua vida o que eu faço, né? O que eu estou fazendo como perfeccionista. Eu sou uma perfeccionista que eu fico me punindo, me martirizando dentro de mim, ou eu sou aquela perfeccionista chata, que estou sempre cobrando que as pessoas sejam perfeitas, estou sempre reclamando, tudo está errado, ninguém faz nada direito, só quando eu faço é que dá certo. Né? Eu sou esse tipo de perfeccionista, então eu tenho que pontuar como que eu tenho pecado como perfeccionista e como deve ser o meu arrependimento. Então, se eu estou julgando as pessoas, eu tenho que parar de julgar. A mudança bíblica é o despojar, renovar a mente e revestir. Então, o que eu tenho que parar de fazer? Com o que eu tenho que renovar a minha mente? E o que eu tenho que começar a fazer? Então, eu vou identificar quais são as coisas específicas que eu faço, vou decidir parar, renovo a minha mente, Mateus 5, 6 e 7 vai me ajudar nisso. E o que eu vou começar a fazer? Coisas específicas. Em vez de criticar um ministério específico que eu tenho criticado, eu vou me oferecer para fazer uma parte do trabalho. E vou elogiar algo que seja elogiável no trabalho de outra pessoa. Vou começar a reconhecer o que as outras pessoas fazem de bom. O perfeccionista ele só olha o que os outros fazem de ruim. Pode ter 97% bom e 3% ruim, ele vai no ruim e vai criticar o ruim. Então, mudar essa perspectiva. Algumas coisas práticas, né, que dá pra gente fazer. Nossa, bem prático, né, Pá? Sim, muito legal. Larissa, uma outra questão. Eu acho que para quem convive com pessoas assim, eu já aconselhei algumas pessoas assim. Estava até conversando com o pastor Alberto antes de vir para cá e a gente citou como às vezes para essa pessoa é difícil lidar com os outros, né? Um dos casos que eu conversei, assim, que eu tratei uma vez, a menina tinha tanta dificuldade de lidar com os problemas dos outros que ela ia eliminando as pessoas da vida dela, né? Porque quando alguém falhava com ela, ela achava um grande desrespeito, assim, como se as pessoas estivessem desrespeitando ela, assim, e ela ia eliminando amigos, assim, da vida dela. E eu acho que para as outras pessoas acaba se tornando um peso, assim, para quem é namorado, para quem é marido, né, esposa de homens perfeccionistas, filhos de mães perfeccionistas, deve ser muito, muito pesado mesmo, né? E nesse caso, até estava conversando com o pastor Alberto, que ele passou um tempo lá nos Estados Unidos,
essa pessoa ela tinha um contexto americano, assim, ela tinha crescido uma parte assim na vida dela nos Estados Unidos, então ela tinha uma outra visão do tipo, a pessoa falou que vai fazer, falou que vai chegar no horário, ele vai chegar no horário. E aí, no Brasil, ela viu que as coisas não eram muito assim, mas ela não tinha virado essa chave. Depois de muito tempo que a gente chegou a essa conclusão, que tinha uma questão cultural ali que afetava para ela. Assim. Aí, conversando com o pastor Alberto, ele falou que realmente você sente esse choque, né? Ele falou que conheceu um americano que convivia com brasileiros e para ele era muito difícil essa questão da pontualidade, do tipo, a pessoa falou que vai fazer e não faz. Nossa, ele sofria muito. Então, como que as pessoas, né, que lidam com os perfeccionistas, elas podem talvez identificar e ajudar? E como elas podem lidar com isso? Lidar com pessoas assim? Sempre, sempre, sempre com misericórdia. Tiago 2:13 diz que o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, da mesma maneira, nós não podemos nos igualar ao perfeccionista, né? O perfeccionista, na cabeça dele, o juízo está sempre acima da misericórdia, né? Combinou comigo nesse horário, não veio. Como? Isso é um absurdo, né? E aí eu tô falando isso com dor no meu coração, porque eu sou uma pessoa que faço muito isso e eu odeio esse meu pecado, odeio. Depois que eu falo, eu fico assim, Deus, eu não queria nunca mais fazer isso. Mas é uma luta, né? Então a gente precisa ter misericórdia com essa pessoa que peca pelo perfeccionismo, lidar com ela mais com misericórdia do que com juízo. E buscar ajudá-la com o objetivo de restaurá-la. Esse é um assunto importante e um assunto que a gente poderia também, fica a dica aí mais uma vez, trazer no programa, né? Não sei se vocês já falaram também, como a gente deve repreender um irmão, como é que a gente faz isso, porque nós infelizmente não sabemos fazer. Ser repreendido é algo que ninguém gosta, é horrível, é ruim para todo mundo, não só para o perfeccionista, ninguém gosta de ser repreendido. E da maneira errada, pior ainda. Então a gente precisa repreender com o objetivo de restaurar a pessoa. Então chegar para esse perfeccionista com perguntas em vez de com afirmações. Tipo, fulana, você percebe que você talvez está ali buscando um padrão de comportamento nas pessoas que dificilmente elas vão demonstrar, né? Então ajudar a pessoa a enxergar que ela está criando expectativas em cima desse mundo, das pessoas, que são irreais. A expectativa de que as coisas sempre vão dar certo, sempre vão acontecer da maneira que ela quer. E são irreais essas expectativas, porque nós não temos o poder de fazer a outra pessoa agir da maneira que nós esperamos que ela haja. Então a gente precisa ajudar a pessoa a enxergar isso na vida dela. É importantíssimo. E, infelizmente, as pessoas têm medo do perfeccionista. E aí, mais uma vez, eu vou falar em causa própria. Assim, eu lamento demais, porque eu sei que muitas pessoas têm medo de me falar as coisas, porque como eu falei, o perfeccionista, geralmente, ele é muito elogiado, porque ele é uma pessoa que é disciplinada, tá? Então, as pessoas elogiam e acham que é um ser humano superior aos outros. Então, por conta disso, vem o medo de exortar. Eu acho ótimo quando as pessoas vêm para mim e me exortam, amorosamente, tá? Amorosamente, porque é difícil, mas eu fico feliz da pessoa me falar. É importante, todos nós precisamos, né? Então, é importante, sim, exortar o perfeccionista. Eu acho que o grande desafio é o embate que fica dos dois lados, né? Às vezes a pessoa fica magoada porque ela foi, como posso dizer, exortada pelo perfeccionista do defeito dela, e o perfeccionista não agiu bem. Então fica aquela coisa assim, pecado sobre pecado, né? E quem vai apontar o pecado do outro, e então ninguém fala nada e fica por isso mesmo, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Até quando eu falei dessa questão do horário, você sabe, né? Enche o saco por causa de horário, porque eu sempre fui muito
muito largada, assim, ano passado, com essa questão de horário, do tipo, aquela coisa de brasileiro, né? 15 minutos de atraso não é atraso, vamos combinar, na minha cabeça, antigamente. Até um dia que um amigo meu falou que isso era um grande desrespeito com as outras pessoas, tal, e eu peguei aquilo pra mim de um jeito. Então, quando as pessoas começaram, falham de horário comigo, eu falei da menina que eu tratei, mas é outro problema que eu tenho. Para mim, o atraso de 5 minutos, por questão, tipo, sem um imprevisto, era, meu Deus, vou matar essa pessoa a facadas. Então, sabe quando a pessoa chega, você já deixa aquele clima no ar, aquele clima do tipo assim, você não fala nada, mas deixa aquele clima assim, ó, não tô gostando, e é uma vingança, né? Aquela vingança maravilhosa. Mata no coração. Né? Jesus falou, né? Da intenção. Você tá chamando aquela pessoa de tolo, você tá com ódio da pessoa, você tá matando no seu coração. Uhum. Nossa, mata mesmo. Exatamente. Na imaginação, no coração. Sim. Aí, assim, é uma coisa que eu estava conversando com o pastor Tiago outro dia sobre isso, né? Como a gente conserta de um lado, né? Porque, tipo, chegar atrasado desse jeito que eu fazia, do tipo, eu marquei uma hora eu tava me trocando, sabe? Assim, a Larissa, não faço mais. Tô limpa há 3 anos. Ela sofreu só de pensar, pois eu era desse jeito. Aí quando meu amigo falou isso pra mim, foi tipo um tiro no meu coração, assim. Daí virou a chave pro outro lado, sabe? Que absurdo como a pessoa está se trocando às 13 horas, se ela marcou comigo às 13. A gente é assim, né? Ou é no extremo ou é no outro, né? Exatamente. Então, assim, o problema é não que a outra pessoa esteja certa, mas aí você precisa aprender a lidar com as suas reações, né? E, nossa, acho que é a parte mais difícil. A pessoa peca contra a gente tá com a cara assim já. A cara já expressa. Você tá fazendo... A gente é ruim, né? Mas eu acho que esses passos práticos ajudam a gente não só... Porque foi muito inteirinho que o Calari falou, né? Não só quando a gente é perfeccionista e a gente quer mudar, mas lidar com os perfeccionistas, que é um combo, né? Às vezes você é perfeccionista e você não tolera outro perfeccionista. Então, a gente já entra aqui no outro tema, que é o tema da conferência, que é intolerância. E aqui é o jabá, aqui, já juntei uma coisa na outra, porque aqui a gente trabalha assim, ó, você tá pensando uma coisa, a gente já joga outra também. Intolerância começa amanhã a conferência, já a gente vai ter um videozinho aí, mas... Antes disso, eu quero pedir para a Lari, você já falou muita coisa interessante, eu já anotei aqui, ó. A Érica falou que meu lápis estava nervoso, de tanto que eu escrevi aqui. E aí, Lari, tudo que você disse foi muito bom, foi esclarecedor, vou ter que rever esse programa. Mas eu queria pedir uma mensagem final para você, assim, a cereja do bolo, de tudo que você falou, cereja do bolo. Eu sempre considero como a cereja do bolo a graça do Senhor, né? Então não seria diferente hoje. Romanos 8, do 28 ao 30, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que nós estamos lendo aqui? Que Deus usa todas as coisas para nos transformar à imagem de Cristo. Ele começou a obra em nós, Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele está nos santificando, até o ponto de que nós seremos glorificados. Então, mesmo que nós lutemos contra o perfeccionismo, estamos aqui sofrendo com o nosso coração na mão, identificando uma série de pecados no nosso coração, o Senhor está agindo, está trabalhando e Ele vai continuar essa obra na gente. Nós podemos descansar um pouco, né? E isso é vital para o perfeccionista, que está sempre ali alerta. Descanse, porque o Senhor vai fazer a obra que Ele já começou a fazer no seu coração e na sua vida. Nós temos certeza. Amém. É isso aí. Bom, você de casa
que já se sentiu confrontado, já tem aí o consolo também, porque a conselheira bíblica já deixa aqui a esperança, né, Lari? Se você fez como eu, que começou o programa falando assim, eu não sou perfeccionista, e terminou falando assim, eu sei sim, eu fiz isso. É uma ideia, assim, eu acho que a ideia era... Não, perfeccionismo é aquela pessoa que, né, que é tudo no lugar. Sabe, meio que eu acho que eu confundi com toque, né? Na verdade. É toque, isso aí é o Dr. Aldo, né? Exatamente, é outro... outro programa, viu, outro gente? programa. Já acessa lá o Toque. Se você é muito perfeccionista, então assiste o Toque também que você vai gostar. Pá, então a gente já saiu edificado daqui, porque a gente já vai sair daqui e chorar na nossa cama, que é lugar quente, e a gente vai ler as escrituras aqui, Mateus 5, 6 e 7, que a Lari falou. Você anotou isso? Se você aí de casa não anotou isso, você está perdendo tempo, viu? Você vai ter que reassistir esse programa e anotar tudo isso que ela falou, que eu anotei tudo aqui, ó, os passos práticos, oração, meditação, descanso. Ixi, vou tentar botar em prática, a Paula vai... Vou ter que prestar conta para ela. Prestar conta para Larissa lá no WhatsApp. Lari, tô seguindo aqui. E hoje a galera participou bem, a gente tava com saudade dessa participação aqui, ó. O pessoal não tem participado muito, né? Mas hoje... Puxão de orelha. O Felipe Lima aqui já lamentando que nem a gente, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Muito bom esse conteúdo. A Jéssica Andrade, que comemorou quando a gente começou. A Maria Amélia, da SAF da Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre. Oi, SAF. Oi, SAF. Olha, manda esse vídeo no grupo da SAF já para a mulherada ver lá. Para todos assistirem. Foi muito legal. Assim que a Larissa entrou, tinha uma galera assim, nossa, Larissa arrasou, uhul. Hashtag Larissa. Minha bateria acabou, porque isso que acontece ao vivo, bateria acaba, mas eu lembro de um comentário que acho que foi Margarida, alguma coisa assim. Me corrija nos comentários, mas ela colocou assim, Larissa e Andréa Vargas. Ela queria esse combo aqui. Foi Margarete. Queremos mais com Larissa e Andréa Vargas, hashtag. Aí, ó, já lançando tags no chat, porque ela é assim, entendeu? Lancem suas tags aí, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. A gente que lute aqui do Diário de Eva, né, pá? Lari, foi um prazer inestimável, que até uso uma palavra bonita aqui para me despedir da Vossa Excelência. É muito bom ter você com a gente sempre, uma fofíssima. Você brilha Jesus, amada. Né, pá? Essa é a nossa mensagem para você. Muito obrigada. Mês que vem estamos de novo aqui, sugando mais desse conhecimento. E volte sempre, a casa está aberta para você. Aparecendo aqui em São Paulo, já vem aqui na IPP que a gente já te acolhe de braços abertos. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e graças a Deus aí pela vida de vocês, por toda a programação da IPP, que é muito edificante e tem feito aí, tem sido luz, né, nesse mundo de trevas. Isso é maravilhoso. Amém. Graças a Deus. Um beijo, Lari. Fica com Deus. Nós te amamos. Nosso coração está aqui, ó, pulsando para tê-lo aqui novamente. E você aí de casa, você está achando que acabou? Quase. Estamos lá. Quase chegando lá. Você viu que a Lari deu a dica aqui do livro Perfeccionismo, da doutora Amy Banker. Então, procura aí, compra esse livro se você se identificou com esse tema. E agora nós temos uma propaganda. Sim, a gente já tem feito essa propaganda. Semana passada a gente estava até uniformizada para fazer essa propaganda, porque amanhã começa a Conferência Impacto. Roda aí o vídeo, produção. Calma que a gente está interrompendo a sua programação por uma boa causa. Vai ter uma programação especial demais, dia 19, 20 e 21, que é a Conferência Impacto. Olha, a gente até treinou para esse momento, porque a gente tá até com a camiseta da conferência, porque é a programação que a gente mais gosta no ano, né, Pá? Exatamente. A gente espera o ano inteiro para chegar a novembro para ter toda essa emoção. Exato. Já estamos na nossa 4ª edição. Esse ano vai ser um pouco diferente por conta da pandemia. A gente não vai poder se reunir como fez todos esses últimos 3 anos, mas vai valer a pena mesmo assim. Com certeza. Aí você aí de casa, você pode estar em qualquer país desse mundão que você vai conseguir acompanhar a Conferência Impacto. Então você tem que primeiro, Pá, seguir as redes sociais, né? Siga a rede social da nossa UMP. As redes sociais da igreja já tem a IP Pinheiros, já tem a IPP TV e também a nossa UMP tem no Instagram,
@UMPPinheiros. Siga lá, que lá a gente vai colocar todas as informações da conferência. Já tá chegando, já é na quinta-feira que vem. Então, Exatamente. segue agora. Corre, já vai lá no Corre. Instagram, segue, já vê quem é que vai falar os temas pra ver se você vai gostar. Com certeza você vai gostar, porque o tema é intolerantes. A Meu, gente não ensaiou essa. e foi muito bom. Porque intolerante, se você assistiu esse vídeo até agora, é sinal de que você não é intolerante. Mas se você sentiu aquela pontinha de, meu Deus, essas meninas falando, você tá um pouquinho. Então a gente... Você tá olhando pras redes sociais, tá vendo a galera brigando por pouca Exato. coisa, política, família, divergências de opiniões. A gente tem que entender como que o cristão vai se portar diante de tudo isso. Exato. Não Por perca isso, a conferência. Por isso que a conferência é pra todo mundo. A gente chama de conferência jovem, mas é pra todo mundo. Todo mundo pode e tem que assistir essa conferência, porque vai ser demais. Inclusive, vai ter sorteio de ingresso, sorteio de livro. Você vai ter lá um QR Code pra você doar. Enfim, vai ter muita coisa, Vai né, ter Pá? muita coisa, não perca. Ó, inclusive, vou dar um spoiler, hein? A gente vai sortear o box do Pastor Arival. Em todos os dias a gente vai sortear um. Então você tem que estar presente, não de corpo presente, mas você vai ter que estar aí virtualmente acompanhando toda a conferência pra gente... Ó, outro livro. Spoiler, ó. Esse vídeo é cheio de spoiler, ó. Ó o tanto de livro. Você pode... Muitos livros. Você pode participar desse sorteio e o ingresso que a gente vai sortear é da conferência do ano que vem, já crendo que teremos presencialmente. Sim, estamos na fé. Trabalhamos aqui com fé. Com fé. A conferência do ano que vem vai ser presencial, então a gente já vai sortear os ingressos. Já temos Exato. temas, já temos preletores confirmados, mas você vai ficar sabendo na conferência da semana que vem. Exato. Então acompanha aí, não perca essa programação e a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. É isso a conferência. Fizemos o nosso jabá tão querido. Eu e a Paula, a gente é fã, né, Pá? Sim, a gente é suspeita para falar, né? Estamos aqui na coordenação, ralando aqui, ó. Essa semana a gente vai ficar aqui até... Ontem a gente ficou até 11 horas da noite. Só aqui. trabalhando. E amanhã, depois de amanhã, vamos ficar aqui Até sábado a gente tá aqui, ó, ralando coco pra você aí de casa ser abençoado. Gente, faça Então, valer esse trabalho. exato. Porque vai valer a pena, não é Mas, só... com certeza, né? Vai valer a pena. Manda o link aí pro pessoal, fala assim, meu, assiste essa conferência que vai ser útil pra sua vida. Sabe esses amigos que ficam colocando coisa de política no Facebook, que ficam arranjando treta com a família, que gosta de xingar o povo religioso? Aqueles amigos que você perdeu nas eleições presidenciais. Até É o momento. agora, do prefeito. Da prefeitura. Então, é o gente, momento de saber lidar com isso. Como você crente. parece que é tudo cronometrado, né? E por Deus, porque ele coloca assim os temas pra gente ir lá e falar na hora. Vai ter sobre ciência, né? Sabe aquelas pessoas que você bloqueou nas suas redes sociais? A Pois cultura é. do cancelamento. Você já viu isso? Então, essa conferência tá muito especial. E tem uns caras aqui que vai falar, eu já falei aí, se tem uns... São especiais demais, sempre tá com a gente, vai estar aqui no estúdio gravando, os músicos são muito bons, vai ter sorteio, até eu quero entrar nessa vibe aí de sorteio. Sorteios, gente. Vai ter muito livro. Muito livro bom, não é muito livro- livro bom, né? A gente não Não é trabalha qualquer com livro, pouca não. coisa aqui, não. A gente trabalha, inclusive, junto com a Thomas Nelson, já segue a Thomas Nelson aí no Instagram, nas redes sociais, porque eles ajudaram a gente pra caramba nessa conferência. E aí, você está super convidado. Preenche o formulário que vai ter no link lá, no nosso Instagram da UMP Pinheiros também. Preenche o formulário para você concorrer no sorteio e esteja online, ao vivo, assistindo a gente ao vivo, para você concorrer esse sorteio e ganhar, hein? Você tem que ganhar esse negócio. Eu e a Paula, a gente vai conseguir ganhar, mas você pode. Pois é. Que a gente é justo, Se né? sai meu nome, eu já não posso falar assim, ganhei. Então, Ganhei. aproveitem a oportunidade. Exatamente. E o Diário de Eva, ele fica por aqui. Fica por aqui. Mas semana que vem tem muito mais. Quem é semana que vem? Não lembro. A gente vai avisar no Instagram da IPPTV. Eu tenho que ver meu formulário, meu celular acabou a bateria. Mas, fiquem ligadinhos. Vai ter novidade aí, vai ter Instagram do Diário de Eva, hein?
Fiquem ligadinhos aí. Não vai nem precisar seguir eu e a Paula no pessoal. Só vai ter o Diário de Eva lá. Você vai saber quais os preletores do resto do ano. Olha, aqui vai tá especial demais. Verdade, agora tem o Insta do Diário de Eva. E já corre lá e coloca Diário de Eva que vai aparecer, hein, gente? A gente vai começar a colocar as coisas. Então fica ligado, não só no Diário de Eva, mas na IPP-TV, porque só tem programação boa, reformada, com bom conteúdo para você ser edificado e transformado. Compartilha, curte, faz tudo que você quiser aqui, até rodopio você pode dar. A gente fica por aqui. A cara da boa. A gente fica por aqui e até semana que vem, né, pá? Até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.